Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. 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 Exalte o nome dele. Jesus. Ele, o único que deu a vida por você. Amém? Mulheres diante do trono. O que será que pode acontecer quando uma mulher está diante do trono? Tudo pode acontecer. O sobrenatural é natural para Deus. Não há nada difícil para Ele. Você crê que nessa noite Deus vai superar as suas expectativas? Você crê que nessa noite há um ambiente de milagre neste lugar? Você crê que nessa noite Deus fará infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou imaginado? Você crê nisso? Deus quer nos deslocar de uma vida ordinária e comum para um novo nível e uma nova dimensão espiritual. Muitos de vocês talvez tenham vindo hoje aqui por curiosidade, talvez por um simples ritual, talvez você tenha vindo aqui para me ver. Você me ama, eu te amo também. Mas talvez você nem saiba o que você está fazendo aqui. Tem alguém aqui que não sabe o que está fazendo aqui? Levanta a mão. Não, levanta bem alto, por favor. Te arrastaram, te arrastaram, te arrastaram. Quem mais? Te arrastaram. Você. E lá em cima? Meu Deus, quanta gente perdida. Senhor, eu posso garantir uma coisa para você. Você não sabe por que você veio, mas Deus sabe por que te atraiu a este lugar. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Só Ele. Algumas pessoas acreditam que o poder da fé é capaz de produzir a existência de Deus. Ah, Deus existe, eu tenho fé. Deus produz a existência da sua fé. Talvez no seu coração você pense, eu preciso de mais fé. Eu estou aqui, eu estou curiosa. Eu fui atraída por um convite, por um filme, por um vídeo, por uma imagem, por uma foto, mas eu não tenho fé de que algo pode acontecer em mim. E nessa noite eu quero que você saiba que a raiz da incredulidade não está na ausência de fé no poder de Deus. Se você crê que Deus existe, você crê que Ele é poderoso. A ausência de fé, ou a raiz da incredulidade, está na incerteza do quanto Ele te ama. Se a tua fé não é capaz de te fazer compreender o quanto Deus te ama, ela não serve para quase nada. Você sempre vai ter fé para acreditar no milagre do outro, no pedido de oração do outro, mas quando a adversidade bater na sua porta, você vai se sentir completamente rendido e vai começar a se consolar. Nada dá certo para mim mesmo, porque afinal de contas eu sou tão inconstante, eu sou tão carnal, eu preciso mudar tanto. E hoje eu quero que você saia daqui com uma certeza. Deus te ama não por quem você é, ou pelo que você é capaz de fazer. Deus te ama por quem Ele é, porque Deus é amor. E Ele não muda. Ele não sofre alteração.
Nada do que você faça é capaz de fazer com que Ele te ame mais. E nada do que você faça é capaz de fazer com que Ele te ame menos. Se a tua consciência te condena, maior é Deus que a tua consciência. Nessa noite você será livre para receber absolutamente tudo o que Deus tem preparado para você. Amém! 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 Todas as vezes que um milagre real é testificado, o ambiente do milagre se manifesta. E a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais se reunirem em nome dele, ali ele estará. Eu estou aqui em nome de Deus. Alguém mais está aqui em nome de Deus? Alguém mais está aqui em nome de Deus? Então eu posso dizer: Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. E se eu respiro é porque Deus existe e Ele está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como ar eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você pode sentir que Deus está aqui? Você pode sentir que Deus está aqui? Eu não preciso tocar em você para que você seja curada. Deus está aqui e Ele já está te tocando. Ele já está te tocando. Os anjos do Senhor passeiam neste lugar. Você crê? Você crê? Você crê? Diz: eu creio. Eu recebo. Me toca. Me cura. Me restaura. Me transborda. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. Põe a mão no seu coração. E fala com muita franqueza com o Espírito Santo. E diga a Ele: Espírito Santo, existem alguns lugares no meu coração em que eu não estou confortável. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Espírito Santo, existem coisas que eu quero, existem coisas que eu preciso, e existem coisas que o Senhor quer me dar. E nessa noite eu peço discernimento, para que, se for preciso, eu abandone a minha vontade e receba a tua, que certamente vai me completar, curar as minhas carências, manifestar a paz que o mundo não tem. Me dá o amor que sempre me faltou, mas que me preenche hoje. Mais um pouco, para que eu possa refletir a tua face em mim. Vê se há em mim algum espaço para incredulidade. Vê se há em mim algo que te ofende. Eu definitivamente me rendo, porque hoje eu quero receber o que o Senhor preparou para mim.
Aleluia. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, a Bíblia diz... Pode se assentar, por favor. Se você for muito novinha e perceber que tem uma pessoa mais velha em pé, eu peço, por favor, convide essa pessoa para se sentar no seu lugar. Amém? Cadê? Você que está em forma, pode sentar no chão. Você que não está, pode sentar também. Pode. Se vocês quiserem sentar aqui... Ih! Quem não quer, né? Até eu quero. Pessoal que está aí atrás, pessoal que está em pé, se quiser sentar por aqui, pode vir, tá? Sintam-se à vontade, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, agindo com liberdade no meio de nós. E grandes coisas o Senhor fará. Amém? O Espírito de Deus está aqui. Vem dizendo glória, 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 aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Ministrando sua graça e amor, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, você crê? Livres são os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 8 que Jesus descia do monte e uma grande multidão o seguia. De repente, um homem leproso começou a se aproximar dele. E a lepra era a enfermidade mais grave daquela época. Não tinha cura. E o leproso era distanciado da comunidade, gerando no seu coração uma série de sentimentos que muitas de nós conhecem muito bem. Sentimentos como a rejeição, abandono, solidão, sentimento de desadequação, sentimento de vergonha, revolta, injustiça. Se aproximando de Cristo, eu acredito que ele encontrou diversos desafios dentro de si mesmo. Mas ainda assim a Bíblia diz que antes de qualquer coisa, ele simplesmente o adorou. Ele estava em pedaços por fora e certamente por dentro. E ainda assim, sem nem saber se Cristo repararia a presença dele ali. Face a face com o Senhor. Ele percebeu que a salvação era melhor do que a cura. Que contemplar a face de Cristo e adorá-lo seria capaz de enchê-lo de uma satisfação que nem mesmo a cura traria. E antes da certeza de ser curado, ele já dizia: aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu contemplo a tua face e eu te adoro por quem tu és. Independente daquilo que o Senhor vai fazer por mim. Eu não sei nem se o Senhor sabe que eu estou aqui, mas eu estou diante de ti e eu preciso adorá-lo. Aleluia, aleluia.
Quando ele menos esperava, Cristo olhou na direção dele e percebeu: opa, tem alguém aqui mais interessado em quem eu sou do que o que eu tenho a oferecer. Eu jamais rejeitarei um coração assim. Imediatamente o leproso olha para ele e fala: Senhor, se quiseres podes me curar. Ele percebeu que aquele homem não queria o milagre, queria o dono do milagre. Imediatamente ele disse: é claro que eu quero. Você consegue imaginar esse olhar? O olhar mais profundo e mais amoroso que certamente já existiu. Olhando no fundo dos teus olhos e dizendo: eu sei exatamente o que você precisa e eu quero te dar isso. A Bíblia diz que imediatamente ele foi purificado. Imediatamente ele foi purificado. E hoje eu te pergunto: você precisa de um milagre? Deus sabe o que você precisa. Mas apesar de você estar aqui querendo milagre, Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer te encher de um gozo permanente e uma alegria completa que te faça compreender aquilo que Ele sonhou para você antes mesmo de você nascer. O gozo permanente e a alegria completa se chamam inteira plenitude de Deus. Se isso acontecer nessa noite, tudo mais te será acrescentado. 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 E eu preciso que você creia nisso. A fé não é produzida pelo emocionalismo nem para a razão. A fé racional se chama pensamento positivo, isso não move montanhas. A fé sobrenatural é um dom de Deus. E se você precisa de mais fé, você precisa dizer: Senhor, eu preciso de mais fé. Estende a sua mão assim e diz: Senhor, eu preciso de mais fé. Mais fé. A certeza do que eu espero. A convicção do que eu não posso ver hoje. Senhor, eu não estava lá quando o Senhor foi crucificado. Eu não vi os meus pecados pregados naquela cruz. Eu não vi todas as maldições lançadas sobre aquela cruz. Eu não vi as minhas dores lá. Mas se tão somente o Senhor me der o dom da fé, eu vou ter a certeza do que eu não vi e a convicção do que eu espero, porque já está consumado. Agora pega essa fé que Ele te deu e põe aqui. Põe no seu coração. E permite que ela suba, renovando a sua mente, quebrando todas as cadeias, para que você seja transformada e seja capaz de suportar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para você, para você, para você, para você. Amém? Hoje eu faço a oração de Paulo para Filemão, minha oração. E eu oro para que o compartilhar da minha fé seja eficaz. Eficaz pelo pleno conhecimento de que todo bem de que dispomos está em Cristo. Filemão capítulo 1, versículo 6. Todo o bem de que dispomos está em Cristo. Infelizmente passamos boa parte da nossa vida
Tentamos preencher um vazio existencial com coisas e pessoas o tempo todo. Eu chamo isso de sequelas da ausência do prazer do Éden. Desde que o homem decidiu viver independente de Deus, ele passou a carregar um vazio existencial, um desconforto, uma carência tão profunda, que é o grande gerador de muitos conflitos, mentiras e enganos que norteiam a nossa mente. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não mereço, eu não sou boa o suficiente. Eu sou desprezível. Nunca ninguém será capaz de me amar do jeito que eu sou. Eu não mereço ser feliz. Alguém aqui já sentiu culpa quando estava feliz? Hã? Sequela da saída do Éden. Alguém aqui já sentiu culpa por ser mais feliz do que os seus pais? Sequela da saída do Éden. Alguma vez você já sentiu, de repente, vontade de continuar doente, para ver se alguém te notava e cuidava um pouquinho mais de você? Sequela da saída do Éden. Mas eu tenho uma coisa para te dizer hoje. A aprovação das pessoas não vai preencher esse vazio. A sua lealdade aos seus antepassados, simplesmente dizendo: ninguém foi feliz, eu não posso ser feliz. Ninguém prosperou no casamento, eu não posso prosperar. Afinal de contas, eu tenho que ser leal. Ninguém na minha família foi saudável, por que eu vou ser? Lealdade? Essa lealdade não vai preencher o teu vazio. A sua coleção de sapatos não vai preencher o seu vazio. A panela de brigadeiro não vai preencher o seu vazio. Horas e horas e horas e horas e horas no Facebook não vai preencher o seu vazio. Deus quer te levar a uma nova dimensão espiritual. E para isso você vai ter que olhar para o seu vazio e dizer: eu estou carente. Porque se Deus é amor, e no Éden você estava cheio de tudo aquilo que há nele, a partir do momento que você vive independente de Deus, você está completamente sem o perfeito amor. Descobriu por que você está tão carente? Descobriu por que você às vezes não consegue dizer não? Descobriu por que às vezes você faz amizade com quem não te merece? Descobriu por que você namorou aquela pessoa que só te desprezava, mas de vez em quando te dava um abraço e era tudo que você queria? Hoje Deus quer nos levar de volta para o Éden. De volta para o Éden. Sabe por quê? Seu marido também não vai preencher seu vazio. Ele nunca vai ser perfeito. Seus pastores, seus líderes não vão preencher o seu vazio. O seu vazio é do exato tamanho de Deus. Só Ele é perfeito. Só Ele é perfeito. Mas escolher a Deus significa desistir de muitas coisas. Senhor, eu quero a tua bênção. E Ele diz: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Fica à vontade. Não, Senhor, eu quero a tua bênção. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Fique à vontade. Senhor, eu quero a tua bênção. E Ele diz: você tem que escolher um dos dois.
ainda que seja preciso abrir mão dos benefícios da maldição. Você está preparada para viver todas as transformações que acontecerão se a vontade de Deus se cumprir na sua vida? Você está preparada para uma revolução de avivamento que vai começar a denunciar no teu coração tudo aquilo que te destrói? Você está preparada para sair da sua zona de conforto? Para sair do lugar comum? Você está preparada para ter intimidade com Deus? Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo hebreu. Ele não sabia disso. Certo dia ele estava cuidando do rebanho do seu sogro e o Senhor conduziu ele ao deserto, porque queria levá-lo a uma nova dimensão espiritual. Deus não queria simplesmente que ele o conhecesse como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele queria poder chamá-lo de amigo. Deus não quer que você o conheça como Deus que curou a Bianca Toledo. Ele não quer que você assista histórias extraordinárias. Ele quer que você viva uma vida extraordinária. Moisés disse: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com ele. Eu imagino que Deus pensou: de repente, será que eu agora faço alguma coisa mal feita? Se eu estou te chamando para um propósito, significa que eu te criei exatamente no formato adequado e perfeito para aquilo que eu designei para você. Quantas vezes Deus colocou oportunidades à sua frente e você disse: eu não consigo. Senhor, manda outro. Senhor, manda outro. Não, ela vai no meu lugar. Isso não é para mim. Mas a plenitude de Deus é para todos. Moisés foi desafiado, a partir de Êxodo 3, a viver uma experiência extraordinária, descobrindo o poder sobrenatural de Deus, derrubando todos os ídolos que foram erguidos no Egito, através de magias e grandes manifestações de poder, mostrando para ele que maior do que o desafio de abrir o Mar Vermelho seria transformar a mente daquelas pessoas que ele tirou de lá. A palavra de Deus diz que se com o teu coração você crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos para te dar a salvação e com a tua boca você confessá-lo, você será salvo. Eu acredito que muitas mulheres aqui estão salvas. A minha pergunta é: a vida eterna é o suficiente ou você também quer vida abundante? Crer em Cristo não é o suficiente para viver todas as promessas que Ele tem para você. Vida abundante você só vive quando consegue negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir as pegadas dele. Você quer que todas as áreas da sua vida sejam completamente revolucionadas por um poder sobrenatural, 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 derrubando todas as fortalezas que te impedem há anos de romper com ciclos viciosos, pecados crônicos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos
e baixos. Você quer? Então nessa noite você vai ter que tirar tudo que você colocou no lugar de Deus no seu coração. E contemplar esse vazio dizendo, é teu. Você está disposta? Ou você só quer um milagre? Eu conheci Jesus aos 15 anos. Com um transtorno obsessivo compulsivo, depressão, obesidade crônica, pânico. Um ódio de mim mesma tão profundo que eu chegava a me bater quando eu era criança, quando ninguém via. Eu cresci num ambiente familiar, como a grande maioria das pessoas, fruto do divórcio dos meus pais. E a minha mãe é uma grande heroína, porque criou 3 filhos sozinha, trabalhando muito no Senado Federal em Brasília. Mas, infelizmente, eu fui exposta a situações de agressão e abuso graves, que deformaram a minha identidade. Eu pedia muito para morrer. Mas se você me perguntasse qual era o meu maior sonho, eu diria, o meu maior sonho é ser feliz. Alguém aqui sonha em ser feliz? Eu tô falando sério. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser feliz. Meu maior sonho é ser feliz. E qual o segundo maior sonho? Meu segundo maior sonho é ter um filho. Desde criança, eu queria ser mãe. Mas aos 16 anos eu descobri que tinha uma endometriose crônica que me deixou estéril. E quando eu conheci Jesus, eu descobri que alguém era capaz de me amar e eu estava acreditando nisso. E então eu pedi para ele, por favor, me ensina. Se o Senhor consegue me amar, o Senhor consegue me ensinar, me amar também. Se o Senhor me ama, o Senhor está vendo alguma coisa boa aqui que eu não reparei ainda. Dá para me mostrar? E ele me disse, eu entendo que você pense tudo isso de você, mas eu quero que você saiba o que eu penso de você. Eu entendo que você se veja dessa forma, mas eu quero que você saiba como eu te vejo. E esse amor que superava todas as minhas expectativas começou a mudar completamente a minha percepção de tudo, porque eu achava que o mundo inteiro estava contra mim. Eu sei que a maioria dos adolescentes acha isso, mas eu achava mesmo. Eu tinha desenvolvido uma personalidade agressiva, arrogante, autossuficiente, para tentar criar um bloqueio, e eu ainda reforçava com mais ou menos uns 85 quilos de gordura. Assim ninguém vai me machucar. Eu estava aparentemente muito escondida e protegida. Com 13 anos eu já pesava 80 quilos. E eu era a menina mais feia da minha escola. Além de muito gorda, eu parecia um marshmallow enorme. E todas as espinhas do mundo estavam no meu rosto. Eu cresci realmente achando, por alguns motivos que eu não posso compartilhar aqui, que eu não podia ser bonita. Porque senão alguém ia fazer mal pra mim. Eu tenho certeza que não foi só a minha vida que o diabo tentou destruir. Eu tenho certeza que não é só a minha história que tentou me deformar, me desfigurar, me destruir. Só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. Eu tinha diversos vícios, já tinha experimentado drogas, bebidas.
Já tinha tido coma alcoólico, tudo com 14, 15 anos. Mas quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu tive um impacto. Sabe qual foi? O abraço que eu recebi na porta. Eu nunca tinha recebido um abraço tão sincero e tão amoroso. E eu falei, uau, que lugar é esse? Eu tinha dons musicais desde 3 aninhos. Tocava diversos instrumentos, um ouvido muito privilegiado, mas eu tinha tantos complexos que eu tinha raiva do talento que eu tinha, porque eu queria simplesmente que as pessoas esquecessem que eu existia. E em qualquer situação em que a família se reunia, me colocavam em cima da mesa e pediam para eu cantar. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que todos estavam cantando e tinha a letra das músicas projetadas, e eu falei, que legal. De repente eu descobri que eu tinha um motivo para cantar. E esse motivo era Jesus. Alguém que foi capaz de me amar quando ninguém mais me queria. Eu realmente era muito difícil. Mas eu também ouvia isso muito em casa. O que reforçava um pouco mais o meu comportamento. Você é muito chata, ninguém te aguenta, você não vai casar nunca. Alguém aqui já ouviu isso? Sim? Eu achei que era só eu. Ninguém te aguenta, você é insuportável. Hã? O Senhor vai te curar hoje. Sabe por quê? Porque quando Ele te olha e diz assim, mulher, teu valor excede o de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. Mulher, teu valor excede o de finas joias. Mulher, teu valor está em ti. Bendita, bem-aventurada, princesa, linda, é assim que Ele te chama. O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor. O mundo quer te convencer que você precisa se expor para ter carinho, atenção, amor. Mas teu valor não está em nada do que você faz. Não se sinta incapaz. Teu valor não está em nada do que você tem. Não está nos teus bens. Teu valor é imutável. Houve um sacrifício pelo teu resgate e um alto preço já foi pago. Amém! Amém! O Senhor precisou curar a autoestima de Moisés. Hoje Ele quer curar a sua também. Eu sou o eu sou e eu estou contigo. Simplesmente vá e eu irei com você. Mas como eu vou chegar lá e dizer que Deus mandou que eu fosse libertar o povo? Eu vou fazer algo extraordinário diante de todos. E todos verão que eu sou com você. Você está pronta para carregar algo extraordinário junto com você todos os dias? Se tão somente hoje você se esvaziar e deixar que Ele te preencha, vai haver uma revolução no seu interior. E todas as vezes que te perguntarem aonde está o teu Deus, você vai dizer, olha bem no fundo dos meus olhos.
Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Para minha surpresa, eu tinha reprovado todas as séries da escola, praticamente. A quinta série 2 vezes, a sétima 2 vezes, o primeiro ano 2 vezes. Definitivamente, eu tinha tantas coisas na minha cabeça, tantos conflitos que eu não conseguia me concentrar em nada. E o primeiro livro pelo qual eu me apaixonei na vida foi esse aqui. E exatamente nele eu descobri que eu posso ter a mente de Cristo. Eu percebi que eu não era tão burra assim. No centro da vontade de Deus, Ele potencializa todas as suas capacidades. Se aquilo que você faz hoje der certo, talvez algumas pessoas não gostem de você. Simplesmente porque elas vão perceber que você está mais feliz que elas. Se o seu coração for carente e inseguro, você vai preferir fracassar do que perder essas pessoas. Mas hoje Deus quer tornar você uma mulher de sucesso. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E você não vai mais mendigar migalhas de afeto. Não vai, porque nele está tudo o que você precisa. Para minha surpresa, todo o meu complexo de inferioridade foi se convertendo em adoração e eu comecei a participar do Ministério de Louvor. Me mudei para São Paulo, fiz faculdade de música e comecei a aperfeiçoar todos os meus talentos para usar em prol do reino de Deus, tentando comunicar aquela verdade que estava mudando completamente a minha vida. Eu não me odiava mais. Eu não queria mais morrer. Eu não sentia mais culpa quando eu estava feliz, só de vez em quando. O Senhor me deu o ministério de evangelista, mas algo ainda não estava completamente curado no meu coração. Eu não conseguia confiar completamente em Deus. E então hoje eu avalio que eu vivia um evangelho vaidoso e egoísta. Como é um evangelho vaidoso e egoísta? Eu vou explicar para você. É um exercício de cristianismo baseado na tua lista de pedidos. Quantos aqui têm uma lista de oração? O que é mais importante para você, a sua lista de pedidos ou a de Deus? Verdade? Porque para mim não era assim, não. Eu passei a viver em função de esperar que Ele me transformasse. Que Ele me fizesse feliz. Eu passei a viver em função de que Ele realizasse os meus sonhos. De que Ele curasse as minhas feridas. De que Ele convertesse toda a minha família. De que Ele me desse um bom marido. De que um dia eu pudesse me casar, já que agora eu tinha que viver em santidade. Glória a Deus, aleluia. Então eu queria casar amanhã. Não é assim? Você se converte adolescente, se você veio do mundo, e aí você fala, por favor, quando será? E você faz muitas bobagens quando você pensa assim. Simplesmente porque ninguém me ensinou que eu podia ser cheia da inteira plenitude de Deus. A sua felicidade não está na realização dos seus sonhos. A sua felicidade não está no seu milagre. Não está na transformação do seu marido. A sua felicidade não está em uma calça 38. Oh, glória. Eu pensava que o dia que eu fosse magra eu ia ser feliz. O dia que eu for magra, cara, tudo vai dar certo. Quem aqui já pensou assim?
por favor. Vão me notar, eu vou ter um bom emprego, minha autoestima vai melhorar, eu sei que eu vou ficar até mais inteligente. Tudo depende de eu emagrecer. Não é assim? Mentira! Mentira! Deus te ama, te escolheu e te atraiu exatamente como você está. E quando você compreender a altura, a largura, a profundidade, o tamanho do amor que Ele tem por você, você nem vai mais precisar comer tanto assim. Sabe por quê? Porque você vai ficar satisfeita. Você pode crer em mim, eu já pesei 115 quilos. Consciente, em coma 150. Eu sei o que é dormir pensando no café da manhã. Deus, eu tenho que dormir logo para acordar logo para tomar café. Eu sei o que é ser convidada para um aniversário e antes de pensar no presente que eu vou comprar, já pensar em quantos brigadeiros será que vai ter lá. Sim. Teve um dia, eu acho que 20 ou 21 anos, eu fui em uma terapeuta e ela me fez uma pergunta que eu levei um susto. Ela sentou na minha frente e de cara, assim, na lata, ela falou assim: há quanto tempo você vive em função da comida? Ficou aquele silêncio. Aí ela fez uma segunda pergunta difícil. Ela perguntou: o que te dá prazer? Eu não tinha nada para responder a não ser comer. Sim. Se todas as vezes que Deus te conduzir a um deserto, você buscar paliativos ao invés de descobrir o que Ele quer falar com você nesse deserto, você vai ter que voltar para Ele muitas vezes, até que você entenda o que Ele quer te ensinar. Acontece que no deserto sempre vai ter um antidepressivo à sua disposição. Um rodízio de pizza, uma lasanha 4 queijos, um namorado bem... Não posso falar nenhuma palavra que eu pensei. Bem ruim. Abusador, mau caráter. Sempre vai ter alguma distração que te tira do deserto, do lugar onde Deus quer falar com você. E hoje, nós vivemos em um mundo extremamente tecnológico, imediatista, e nós carregamos o planeta na palma da mão. Se você faz um pedido a Deus, você não consegue esperar mais do que 3 minutos. É o tempo do miojo. Senhor, o Senhor não está lembrado que eu te pedi agora há pouco. Me dá um sinal. O Senhor sabe que eu sou ansiosa. Eu vou passar mal, a culpa é sua. Nós queremos um Salvador, não queremos um Senhor. O relacionamento com Deus, quando ele é egoísta, ele é baseado no que você quer, no que você precisa, no que você pediu, no que você espera. Mas ele disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Por causa do meu exercício ministerial e a minha vida cristã, muito voltada às minhas necessidades, às minhas vontades, os meus pedidos, aos meus sonhos, eu fiz muitas escolhas erradas na vida. Eu sempre fui muito prática.
Tem um problema, eu resolvo. Eu tô carente, eu resolvo. Eu não tô me sentindo bem, eu resolvo. Eu nunca gostei de nenhum tipo de desconforto. Mas mesmo conhecendo a Deus, eu preferia as minhas boas ideias, porque elas resolviam as coisas mais rápido. E então, eu me tornei cantora profissional. Deus me levou para a televisão. Por um propósito de reino, lá eu ganhei muitas vidas para Jesus. Elas achavam que eram fãs, mas eu era líder de célula. E todas as pessoas que vinham me pedir autógrafo, eu pedia o autógrafo delas. Elas não entendiam nada e eu dizia, põe o seu e-mail, seu telefone embaixo. Levava para a minha igreja, para o departamento de consolidação, e as que não cabiam na minha célula, ia para as células de todo mundo. E muitas dessas pessoas hoje são pastores, pastoras, missionários, através de um programa de TV de calouros. Depois disso, me tornei profissional de marketing, empresária. E eu percebi que eu fui ficando cada vez mais autossuficiente, mais independente, morando em São Paulo, sozinha, há mais de 10 anos. E o meu marido tem uma teoria que eu acho muito interessante. Ele fala que toda mulher, quando chega aos 29 anos, se ela ainda está solteira, ela entra numa crise existencial e casa com o primeiro que aparece. Quantas mulheres aqui são solteiras? Por favor, levanta a mão. Glória a Deus, diz glória a Deus. Aleluia. Quantas de vocês têm mais de 29 anos? Agora diga glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você é uma privilegiada. Se você tem mais de 29 anos e não se casou, significa que você não errou? Amém? Você ainda pode viver o sonho de Deus para a sua vida conjugal? Amém? Eu mesmo. Já não posso dizer a mesma coisa. Aos 29 anos eu conheci um rapaz. E eu confesso, eu estava muito carente. Trabalhando muito. Eu não percebi que o trabalho tinha me roubado o coração. E eu já tinha fechado a minha célula porque eu não tinha mais tempo de cuidar de pessoas. E então, eu não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas a mulher, ela chega num determinado momento da vida que se ela está muito carente, chega um homem, de repente, apresentado por um pastor, um líder, bonito, charmoso, e diz para ela que é um homem de Deus, e fala, você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. E se ele chegar e disser assim, eu te amo, você vai dizer, obrigada. Antes de perguntar se ele tem emprego, não é? Por favor, não faça isso. 2 meses depois eu estava noiva. 4 meses eu casei. A minha família não apoiou. Os meus líderes ficaram... Mas a minha fama era a seguinte, quando a Bianca põe uma coisa na cabeça dela, ninguém consegue tirar. Eu estava convicta. Casei com uma pessoa que eu mal conhecia, e eu estou dizendo isso
exatamente para exortar o seu coração. Tudo errado. Na lua de mel eu já sabia que eu tinha, aprontado de novo. Mas eu já era uma referência na minha comunidade, na minha igreja. Eu não podia voltar atrás. Eu creio na palavra de Deus e Deus odeia o divórcio. Durante 2 anos eu vivi os piores momentos da minha vida. Não por culpa de ninguém, por culpa minha, porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu não estava cheia da plenitude de Deus. Eu queria resolver as coisas do meu jeito. Eu não podia esperar. Afinal de contas, eu não conseguia dizer não para as minhas vontades. E eu já estava chegando numa idade em que já estava ficando feio. Eu queria ser uma mulher casada. Mesmo que fosse de aparência. Não é à toa que a Bíblia diz que o coração do homem é muito, muito, muito enganoso, desprezível. Nesses 2 anos eu me separei 2 vezes. Mas ainda assim, você se lembra do meu segundo maior sonho? Então eu dizia, Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, simplesmente transforma essa situação. É isso que você faz quando você toma decisões precipitadas, sem consultar a Deus. Você pega as consequências e coloca para Ele e diz, conserta. Não é? Nem sempre dá certo. Porque não é tão simples assim. A Bíblia diz, no mundo você vai ter aflições. Cristo disse, eu venci o mundo. Mas muitas aflições que nós vivemos estão fora da cota da aflição do justo. São puro fruto de desobediência. E essas muitas vezes são insuportáveis. Então eu dizia, Senhor, eu ainda quero ter um filho. Faz um milagre em mim, eu sou estéril. Certo dia eu estava num culto. Ninguém sabia que eu não podia ter filhos. E eu já tinha feito muitos exames negativos. Muitos sintomas falsos. A esperança adiada adoece o coração. E eu já tinha praticamente desistido. Alguma vez você pediu algo para Deus e Ele não fez? Muitas. Alguma vez você fez um bico desse tamanho para Ele e falou assim, nem queria? Já? Muitas vezes. Eu também era assim. Então, depois de muitos exames frustrados, eu decidi fazer outra faculdade. Falei, bom, vou fazer outras coisas. Eu nem queria. E um dia eu estava na igreja e uma missionária se aproximou de mim sem saber nada da minha vida e disse assim, Deus vai realizar o desejo do seu coração. E eu pensei, isso deve ser uma seta. Eu já sofri tanto. Eu já achei tantas vezes que eu estava e não estava. Só para eu acreditar de novo. Acontece que se você reúne uma história onde você coleciona orações egoístas, você vai colecionar orações frustradas. Sim. E sabe o que acontece? Por decepção e frustração, você vai escolher a incredulidade como um escudo. Afinal de contas, se você não acredita e não acontece, não acreditava mesmo. Então eu não acreditei naquela palavra. Na semana seguinte, uma outra missionária se aproximou de mim e falou, sonhei com você. Você tinha um bebê no colo e você sorria muito. Pode comprar umas roupas bem largas. Eu falei, bem largas? Não. Pelo amor de Deus.
Eu já tinha feito cirurgia de redução de estômago aos 25 anos. 5% dos pacientes bariátricos permanecem magros porque o transtorno de ansiedade generalizado não se cura mutilando o corpo, se cura com o Espírito Santo, e somente assim eu consegui vencer a compulsão que eu tinha. Porque a redução de estômago só desvia o transtorno para outra área da sua vida. Mas eu estava bem mais magra do que quando eu operei, então eu disse: roupas largas, não. Na semana seguinte, eu estava no culto, adorando a Deus, e até hoje eu não sei quem pôs aquele papel na minha mão. Uma pessoa veio, colocou um papel na minha mão, e quando eu abri os olhos, tinha um pedaço de jornal com a foto de um bebê prematuro entre a palma de 2 mãos. E estava escrito assim: medite no Salmo 71. Uma letrinha toda esgarranchadinha assim. Aí eu olhei aquilo, fui correndo no Salmo 71. Você engravidará. Quando eu abri no Salmo 71, o salmo inteiro dizia: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. E eu pensei: o que tem a ver? Naquele momento o Espírito Santo começou a me constranger de uma tal forma que eu comecei a chorar e dizer: Deus, o Senhor está querendo falar comigo. Me perdoa pela minha incredulidade, pela minha arrogância, pela minha soberba, me perdoa. E enquanto eu confessava os meus pecados, o poder da fé sobrenatural começava a encher o meu corpo. E eu começava a ficar cheia de fé, cheia de fé, cheia de fé e quebrantamento. E de repente eu estava chorando e dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio novamente. Você esqueceu do que você pediu para Deus, mas Ele não esqueceu. Você se esquece do que você pede, Ele não. Na semana seguinte, eu comecei a montar o quarto. Continuei tendo sintomas falsos, exames negativos por meses, mas o quarto estava pronto. Nada mais podia roubar a fé que veio de Deus. Tive um sintoma que eu sabia que tinha chegado a hora. Fui ao laboratório sem que ninguém soubesse. A enfermeira abriu as portas de madrugada e eu estava dentro do carro esperando abrir, de tanta ansiedade. Eu entrei correndo, ela tirou o meu sangue, pediu para eu esperar meia hora e de repente veio com aquele envelope que eu já conhecia tão bem. E eu peguei aquele envelope como se fosse a primeira vez, tremendo muito. E abri, mas eu não queria ler nada daquilo, eu só queria ler uma palavrinha só. E estava escrito: positivo. Não é porque algo deu errado algumas vezes na sua vida que hoje não pode dar certo. Ele faz novas todas as coisas, inclusive as mesmas coisas de sempre. Hoje vai ser diferente. A minha gestação foi perfeita, mas eu já estava separada de novo. E eu dizia: Senhor, nada vai roubar a minha alegria, existe um milagre dentro de mim. O Senhor sabe que eu tenho feito de tudo, mas eu estou pagando o preço de uma decisão que eu tomei. No final dessa gestação, eu me mudei para o Rio de Janeiro e conheci a Fernanda Brum. Ela se tornou minha melhor amiga. E ela falou: Bianca, você vai ter esse bebê sozinho nessa cidade, sem conhecer ninguém, sua família não está aqui. Vamos tentar reconciliar esse casamento, pelo menos para você ter alguém para te ajudar com esse recém-nascido. Eu falei: se você está dizendo, você vai me ajudar, eu sou muito submissa. Ok? Em um mês que eu tentei fazer essa reconciliação, todo o inferno que eu vivi nos últimos 2 anos, eu voltei a viver. Com a barriga desse tamanho. Eu me ajoelhei na presença de Deus e escrevi uma carta para Ele. E eu falei: Deus, eu não aguento mais. O Senhor conhece o meu coração.
E eu sei todas as promessas que o Senhor tem para minha vida desde que eu entreguei o meu coração a Ti. Faça o que for preciso, mas me leve de volta para o centro da Tua vontade. No dia seguinte, eu acordei achando que estava em trabalho de parto. E chegando na maternidade, meu intestino tinha explodido. Vazou líquido fecal por toda a cavidade abdominal e eu comecei a vomitar fezes. Tiraram o bebê do meu abdômen, eu estava inconsciente, eu broncoaspirei aquelas fezes, foram para o pulmão. Por mais um milagre, ele nasceu perfeito e ileso, mas eu não conheci. Eu tive uma infecção generalizada, seguida de falência múltipla de órgãos. Você já ouviu falar nisso? Quanto tempo vive uma pessoa com falência múltipla de órgãos? 1 ou 2 dias. Tem alguma médica aqui? Tem? Ali, aqui. Quanto tempo vive um paciente com falência múltipla de órgãos? Horas. O médico deu 48 horas. Só que a notícia foi imediatamente para a internet. E houve um mover sobrenatural. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Passaram-se as 48 horas, eu estava em estado de anasarca, comecei a inchar, a minha pele ficou preta e eu ultrapassei os 150 quilos de inchaço. Falência cardiovascular, falência respiratória, falência hepática, falência digestiva, falência renal aguda. Traqueostomia, uma cânula enfiada na traqueia. Atrofia de prega vocal permanente, gravíssima, com encurtamento de laringe. Eu fiquei completamente muda. Ligada na hemodiálise 24 horas, pneumonia, edema pulmonar. Abre a barriga, tenta limpar a cavidade abdominal, não consegue, fecha de novo. Abre de novo, fecha de novo, mais de 15 vezes aberta. O meu abdômen ficou tão distendido que tiveram que plastificar os órgãos e deixar ele aberto. O meu corpo começou a apodrecer. A minha pele ficou escura. O meu cabelo caiu. A desnutrição afundou minha maçã do rosto. Minhas mãos em garra, braços encurtados, pernas deformadas. Eu sou a prova viva do poder da oração. Dois meses de coma. A Fernanda falou, eu tenho que ir até lá. Não é possível que esse bebê já está grande e ele não vai ter mãe. O plano de saúde já tinha gasto 3 milhões de reais. A minha mãe gastou tudo que tinha com os melhores médicos e eles iam até lá e diziam, o estado é gravíssimo, não existe solução para esse quadro. A gente não sabe nem como ela está sobrevivendo ligada nas máquinas esse tempo todo. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais voltam a funcionar. Ponto final. Dois meses de coma, a Fernanda foi lá com a Eichla e o pastor Jânio César. Um pastor amigo nosso que tem um ministério muito forte de cura divina. Ele tinha acabado de chegar da África. E a Fernanda falou, Jânio, vamos lá, pelo amor de Deus. Muitos pastores orando. Tinha um boletim médico divulgado a cada 3 horas num blog. O relógio de 24 horas de oração. As pessoas não sabem dizer por que elas oravam por mim. Algo levantava elas de madrugada e dizia, ora por aquela moça, ora por aquela moça, ora por aquela moça. Deus estava movendo a igreja, denominações diversas, para descobrir que a união do corpo de Cristo ressuscita os mortos.
Chegando lá, o Jânio perguntou a Deus: Deus, o que eu vou fazer que outros pastores já não fizeram aqui? Todos já oraram por ela. O meu corpo já estava apodrecido, parecia um defunto, com a pele dura, preta e muito inchada, desfigurada. Deus falou ao coração dele: simplesmente se apresenta como embaixador do meu reino, porque hoje você vai fazer parte de um episódio que vai mudar a história dessa nação. Chegando lá, a Fernanda disse que ficou se preparando na recepção para subir, porque toda vez que ela subia eu estava num estado pior e não dava nem para olhar para mim. E era muito difícil subir, a minha família sempre chorando muito. A minha mãe pegava ela pelos braços e dizia: salve a minha filha. E chegando lá em cima, a Eixla não me conhecia e ela viu aquele tubo enorme no meu pescoço. Ela sabia que eu era uma cantora e ela começou a chorar. Ela disse: Deus, essa mulher está irreconhecível, é impossível. É impossível. Mas de alguma forma a glória de Deus encheu aquele box do CTI. Porque Deus estava lá comigo. E de repente a Eixla chegou bem perto do meu ouvido e disse assim: Talita cumi, Talita cumi, levanta-te, menina dos olhos de Deus. A Fernanda começou a cantar junto com ela e o Jânio imediatamente se levantou e disse assim: Satanás, você me conhece, eu sou Jânio César. E eu estou aqui como embaixador do reino de Deus e eu dou uma ordem aos órgãos vitais. Voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Coração, volte a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. Todas as máquinas começaram a apitar e o meu corpo começou a se debater. Você crê em milagre? Você crê em milagre? Você crê em milagre? Você crê em milagre? Falência respiratória aguda por 4 meses e meio, o pulmão fica desse tamanho. Falência renal aguda anúrica por 4 meses e meio, sem urinar, 0. Deus está aqui. No dia seguinte ligaram para minha família e disseram que eu tinha tido 2 paradas cardíacas de mais de 20 minutos. Chamaram a família para avaliar o nível de sequela cerebral certamente permanente. Quando chegaram lá, eu estava acordada. Inacreditavelmente acordada. 100% lúcida. Depois de 2 paradas, uma de 2 minutos. Aliás, uma de 6 minutos e outra de 12 minutos. Mais 2 meses lúcida, com uma miopatia multifatorial aguda, paralisia facial e corporal, mexendo as pálpebras e com os órgãos falidos. Para conhecer detalhes dessa história, você vai ler A História de um Milagre, você vai assistir o Testemunho Vivo, porque o livro documentário, inclusive, ele tem mais de 33 depoimentos de todos os médicos, enfermeiras, maqueiro, psicóloga do CTI, familiares, as pessoas que me viram, testemunhas oculares, junto com laudos médicos e todas as provas de tudo o que aconteceu, porque são muitos detalhes que eu não tenho como compartilhar hoje aqui. Eu fui transferida de hospital no ano novo. Eu tinha acordado em um corpo podre, completamente imóvel. E a única coisa que eu fazia era chorar, porque me contaram que eu tinha tido um filho. E eu não me lembrava de nada.
Quando eu fui transferida de hospital, um dos médicos, que era um pastor, questionou a Deus dizendo: por que o Senhor está tirando ela daqui? Se eu sou o único que acreditava em toda a equipe médica que o Senhor faria um milagre. Todos os recursos da ciência se esgotaram. E Deus disse para ele: eu estou tirando ela daqui porque quem vai curá-la sou eu. A glória não vai ser de um médico nem de outro, de um antibiótico e nem de outro, de um hospital e nem de outro. A glória é toda dele. Chegando nesse novo hospital, um infectologista completamente cético assumiu o caso e disse: olha o estado que eu estou pegando essa moça. Falência respiratória aguda, desnutrição severa, fístula abdominal enorme, um buraco na barriga com o estômago para fora. Eu vou tirar todos os medicamentos e vou avaliar um novo tratamento. Quando ele tirou todos os medicamentos, os órgãos voltaram a funcionar espontaneamente. Talvez você não entenda de medicina para saber que isso é impossível. Isso é impossível. Esse é o único caso no mundo registrado na literatura médica e sem explicação. Deus existe. Ele surpreende a ciência. Ele envergonha a incredulidade. E eu sou a prova viva do poder de Deus. Você também pode ser a prova viva do poder de Deus. Dia 18 de fevereiro, eu saí do hospital no ano de 2010 com todos os órgãos funcionando sem sequelas. Sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Eu voltei para casa completamente irrelevante, reduzida a nada. E nesse momento, Deus começou a fazer algo extraordinário. Porque quando me colocaram na porta do apartamento, a única coisa que eu consegui ouvir foi o choro de um bebê. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia sentir quando eu olhasse para aquele bebê. E eu fui me arrastando até o meio da sala. E quando eu vi, tinha um bebê grandão num carrinho. E eu não podia encostar nele e eu não falava. A minha voz era muito baixinha. Chamada voz de monstro. Sequelas permanentes. A minha voz, antes de tudo isso, era uma sopraníssima. Agora eu fico com essa voz de Lázaro, né? Glória a Deus. E eu fiquei olhando para ele, eu não sabia... Eu não tinha força nem para chorar. A minha capacidade respiratória era muito reduzida e eu sentia dor para respirar. Eu tinha medo de engolir e engasgar. Eu não sabia mais comer. Todo mundo começou a chorar muito e de repente ele olhou para mim e sorriu. E o Espírito Santo disse: viu? Muito mais do que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. Ele disse: você perdeu o chão? Abra suas asas. Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. E agora sim, o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Você usa fralda? A minha graça te basta. Você tá careca? Minha graça te basta. Sua voz é de monstro? Minha graça te basta. Tem um buraco na barriga? Minha graça te basta. Você não conhece esse bebê? A minha graça te basta. Ele também não conhece você? A minha graça te basta. Você não é mais cantora? Minha graça te basta. Você não escreve mais, sua mão tá torta. Minha graça te basta. Eu te restaurarei por completo.
e te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. Aleluia! 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 Você sabe o que é para uma pessoa autossuficiente, independente e arrogante ficar de fralda? Eu acho que não. Você sabe o que é para uma pessoa que canta em qualquer tom? Faz o que quer com a voz. Fica com voz de monstro. Você sabe o que é ficar completamente desfigurada, com a barriga aberta e o estômago para fora? Com a mão em garra, o braço encurtado, o tórax fechado, as pernas tortas. E os médicos dizerem: você está viva, já está bom. 40 dias que eu estava em casa, eu descobri que o pai do bebê ia sair de casa. 4 meses depois, ele saiu de casa. Realmente, o Senhor estava me conduzindo a um deserto. E hoje eu posso dizer, sabe o quê? Bem-aventurado aquele que passa pelo vale de mãos dadas com o Senhor. Bem-aventurado não pelo vale, pelas mãos, porque elas não se soltam nunca mais. Eu nunca fui tão irrelevante em toda a minha vida. Eu precisava de ajuda para tudo, até para pôr comida na minha boca, para limparem as minhas fraldas. Mas o Senhor me mostrou que eu era tão amada que nada conseguia me deixar triste. Sabe por quê? Eu sei o que é ter um tubo no pescoço, que quando tiram, você faz assim. Eu sei o valor do ar que eu respiro. Enquanto muitas pessoas querem ter olhos azuis, outras só querem enxergar. Você sabia que você tem mais do que você imagina? O poder da gratidão mudou a minha vida. Eu fiquei doce. O quebrantamento transformou minha personalidade, meu temperamento. Eu descobri que milhares de desconhecidos tinham clamado por mim. E eu nunca mereci isso. Eu descobri que o corpo mais belo é aquele que abriga o Pai da eternidade. O bronzeado mais bonito é o da alma iluminada pelo sol da justiça. Eu descobri que eu não alcançava mais os meus agudos, mas simplesmente porque o meu coração finalmente se quebrantou, a minha voz alcançava o céu. Isso me era bastante. Eu descobri um evangelho que eu não conhecia. Não é o evangelho humanista que diz: o que não te mata te fortalece. É o evangelho que diz: quando eu sou fraco, eu descubro que eu sou forte. Eu não posso nada sem Ele. Eu não posso dizer que eu fui curada porque eu tive fé. Eu estava em coma. Eu fui curada porque Deus é amor e as suas misericórdias duram para sempre. E eu tomei 3 decisões que me transformaram.
em uma avivalista. E essa história eu conto nesse livro. Eu não vou ter tempo de compartilhar hoje. Milagres invisíveis são as coisas que Deus fez aqui dentro e que só eu e Ele sabemos. Você tem algumas coisas aí dentro que você quer que Ele faça, não tem? Ele vai fazer. Eu tive um encontro com a solidão, com a frustração, com o medo. Mas o Espírito Santo se tornou o meu melhor amigo. E sabe o Senhor, o Criador dos céus e da terra? Ele se tornou meu marido. E Ele me mostrou como eu mereço ser tratada. Eu nunca fui tão irrelevante, mas também nunca fui tão feliz. Você vai ser feliz na medida em que você for grato. 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 8 meses de alta. Eu fui enviada pela minha igreja como missionária e comecei a pregar o Evangelho. Com um buraco na barriga. Durante 2 anos e meio, eu preguei de noite. Porque eu dizia, eu só estou viva por causa disso. E o Senhor me disse, você não foi curada só para dizer que Cristo é o Messias. Veio ao mundo para tirar o pecado do mundo e ressuscitou ao 3º dia. Isso não é o suficiente. O que eu fiz em você é para reunir multidões, para que você diga que eu estou voltando. Eu não estava pronta para a volta de Jesus porque eu estava cheia de mim mesma. Mas eu decidi me consagrar. A dor me purificou e eu decidi permanecer pura. Eu consagrei os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Eu evangelizei o meu armário. Um milagre não podia se vestir daquela forma. Eu sou incapaz de boicotar os planos de Deus para a minha vida depois do que Ele fez por mim. Mas você não precisa passar o que eu passei para entender isso. Amém? As 3 atitudes que precedem o avivamento são a consagração, a submissão e a dedicação. Deuteronômio 6, capítulo 5. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que todos os teus sentimentos e vontades sejam completamente dominados pelo Espírito Santo. Ama ao Senhor com toda a tua inteligência, com todo o teu pensamento. Submete todo o teu raciocínio ao raciocínio de Deus. E ama ao Senhor com todas as tuas forças. Dedica a Ele todas as tuas capacidades. E ensina isso aos teus filhos. Ainda que a sua recompensa seja o próprio Deus, eu tenho certeza que Ele vai realizar os teus sonhos. Porque eu estava muito feliz somente pelo fato de ver milhares de vidas aceitando Jesus. E me consolava saber que eu sofri tudo isso e eu estava com o corpo todo deformado, mas tinham milhares de pessoas sendo salvas. Esse é o meu consolo. Eu não amamentei, eu não conheci meu filho. Eu peguei ele no colo a primeira vez com 2 anos e meio. Ele foi me chamar de mãe com mais de 2 anos. Tudo bem. E as milhares e milhares e milhares de pessoas que estão conhecendo a Deus através dessa história. Algumas perdas são irreparáveis, mas elas me mantêm dependente. Porque todo dia eu tenho que dizer, Espírito Santo, fica comigo. Assim como eu clamava no CTI, muda na minha mente, Espírito Santo, fica comigo.
Eu clamo até hoje. Espírito Santo, fica comigo. Demorou 2 anos para aquele buraco no abdômen fechar. E não foi por acaso, ele fecharia da noite para o dia. Mas ele estava transformando a minha vida. E quando as pessoas diziam assim, você vai cantar melhor que antes, eu dizia assim, eu prefiro não. Se for para voltar a ser como eu era. Deixa assim. Quando eu comecei a ministrar, eu subia com a ajuda de pessoas as escadas das igrejas. Carequinha chegava, pegava o microfone e antes mesmo de abrir a boca, os enfermos eram curados dentro da igreja. E o Senhor dizia, agora você entendeu? Sou eu que faço. Sou eu que faço. Senhor, qual a mensagem? Você é a mensagem. Deus me surpreendeu com surpresas generosas. Ele escreveu esses livros através de mim. Sozinha. Eu não tinha nada. Minha mãe me ajudou a abrir uma lojinha virtual. Um amigo meu, dono de uma editora, fez a edição do livro. Em 1 ano ele já era best-seller. Já tem mais de 50 mil cópias vendidas. O Senhor é o meu marido. E Ele não me deixa faltar nada. E nada disso importa para mim. O que importa para mim é fazer a vontade daquele que me curou. E que me deu a chance de olhar para o céu de novo. De ver o meu filho crescer. Ele é tão generoso. Que depois de 2 anos e meio de ministério, eu recebi uma carta com um poema escrito com o meu nome. E eu tinha decidido que eu estava casada com o meu ministério. Mas naquele poema tinha um pastor dizendo que eu era a mulher da vida dele. E eu falei, Senhor, Tu sabes. Agora que está tudo bem. E o Senhor me disse, o seu filho precisa de um ambiente familiar para proteger o caráter dele, porque eu tenho um ministério para ele. E eu falei, se é a tua vontade, o Senhor vai me preparar. Porque eu não quero errar mais. Eu não posso errar mais. Para minha surpresa, esse pastor tinha um ministério chamado Pureza é Coisa de Homem. Solteiro, da minha idade. E ele tinha um bilhetinho na carteira escrito A Mulher Ideal, desde os 17 anos. Se você olhar o bilhete, sou eu. A minha vida inteira, eu me relacionei com pessoas, inconscientemente, que iriam me desprezar. E de repente um homem, com o caráter mais incrível que eu já conheci na vida, completamente apaixonado pela palavra de Deus, igual a mim. A gente só fala de Bíblia o dia inteiro. Me diz que eu sou a mulher dos sonhos dele. E eu falei, ok, vou te apresentar para minha terapeuta, para os meus pastores, para minha família, para o meu... Tadinho. Nós namoramos por 1 ano, praticamente de mão dadas. E há 6 meses eu sou casada com o pastor Felipe Heiderich. O meu coração não estava procurando isso.
Você está solteira? O que foi? O seu tá? Ah, é desse jeito. Se você está solteira, descubra uma maneira de se tornar útil para o reino de Deus. Ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. Existe um homem sonhando com você. E ele vai te encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não quer só te salvar, Ele quer te fazer feliz. Eu vou mostrar as fotos pra gente finalizar, porque eu sei que eu já passei do horário. E eu quero que vocês me perdoem. Passou tão rápido, não é? Mas eu vou mostrar umas imagens que comprovam essa história. E se a Ana Paula permitir, outras vezes eu vou estar aqui. Peraí que tem uma música de fundo desse vídeo. É uma música que vocês conhecem. Pode aumentar um pouquinho. Quantas dores eu penso que não vou resistir. Quantas lutas eu penso que não posso vencer. Mas é na fraqueza, A cor da minha pele, o tamanho do abdômen. Fiquei completamente preta. A cânula. Paralisia total. Eu me lembro de cada mínimo detalhe. As muralhas não me impedem de enxergar. Os grilhões tentam amarrar meu viver. Essa foto tem 3 anos. Que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, ó Deus. Vem me socorrer, Salvador. Essa fístula abdominal eu cuidei por 2 anos em casa. E preguei no Brasil inteiro com ela. Mas aquele que começou a boa obra é fiel. E ele completa. Yeah! Os meus olhos sigo o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence. Na estância essa foto. Os meus olhos sigo o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Eleva os meus olhos, sigo o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Eleva os meus olhos, sigo o meu coração. O Cristo vive venceu a morte. Só quem vive vence a morte. As muralhas tentam me impedir de Olha o missionário aí. Os grilhões tentam amarrar
Eu nunca fui tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz em toda a minha vida. Isso não tem nada a ver com o que está fora de mim. Eu sei o que é depender de um milagre para viver. E enquanto eu viver, eu vou anunciar quem Deus é e proclamar a sua volta. A fístula fechou. No ano passado. Aleluia. Olha a surpresa de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Você pode ficar de pé. Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus. Ele é o maior interessado em te fazer feliz. Se você hoje crê que existe uma porção específica preparada para você e você quer receber isso, diz eu quero. Quem são as pessoas que entraram aqui sem saber o que estavam fazendo aqui? Levanta a mão de novo que eu quero te ver. Descobriu? Descobriu? E lá? Descobriu? Lá também. Glória a Deus. Tem muita gente que entrou aqui sem saber por quê. Você que entrou aqui sem saber por quê, quer fazer um compromisso com Deus? Quer? Você quer que esse Deus que está acima das religiões faça parte da tua vida? Você quer? Então eu vou pedir que todos se sentem, fechem os olhos, e somente você que quer fazer uma aliança comigo nessa noite, de fazer parte do mesmo Deus que eu, só você fica de pé. Você que está de pé, coloca sua mão no seu coração assim. Os outros todos com os olhos fechados. Repete comigo essa oração dizendo: Deus, eu sinto o Senhor nesse lugar. E nessa noite, eu quero pedir perdão. Perdão pelos meus erros, pelos meus equívocos, pelos meus enganos, pelos meus tropeços. Me perdoa por todas as vezes em que eu colaborei com a minha infelicidade. Apaga, Senhor, os meus pecados. Cancela toda maldição. Muda a minha sorte. O Senhor me aceita. Eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos para me dar a salvação. E com a minha boca eu confesso que a partir de hoje Ele é o meu Senhor.
o Senhor das minhas vontades, o Senhor que me consola, que me cura, que me restaura, que me dá as respostas que eu preciso, que dissolve os meus conflitos e dilemas. O Senhor que me dá a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida. Tira do meu peito essa angústia, esse peso dos meus ombros. Espírito Santo, fica comigo. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver uma nova dimensão de fé. A partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Agora seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Você que tem alguma enfermidade e quer receber a cura de Deus, fica de pé agora. Coloca a tua mão no lugar dessa enfermidade. Eu não vou ter como chamar vocês à frente, porque a gente está muito cheio. Mas eu sei que o poder de Deus te alcança exatamente aonde você está. Pode ser que você já tenha sido curada. E você vai ter oportunidade de testemunhar isso. Se você tem doença na tireoide, põe a mão no seu pescoço. Se você é estéril, põe a mão no seu ventre. Se essa enfermidade já tomou conta do teu corpo todo, põe a mão no teu coração ou na tua cabeça. Como embaixadora do reino de Deus, crendo na autoridade que me foi dada através do poder do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade que agora tocou o seu corpo e talvez toda a sua família. Em uma só ordem eu digo: sai, em nome de Jesus. Seja curada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Em nome de Jesus. Vai começar a queimar a sua mão. Vai começar a queimar a sua mão. Eu repreendo esse espírito de morte. Eu repreendo esse espírito de morte. E eu te dou uma ordem: sai dessa casa, desse casamento, dessa família, em nome de Jesus. O Senhor perdoa os teus pecados. Agora você também precisa perdoar os que te ofenderam. Abre a tua boca e verbaliza o nome das pessoas que te feriram. E começa a limpar o teu coração, porque ainda que elas não mereçam, você merece um coração limpo e restaurado. Não importa se foi algo sério e grave, ou simplesmente algo que tirou a tua paz e te fez olhar para essa pessoa diferente. Perdoa, perdoa, perdoa e seja curada agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda dor na tua articulação, na tua cabeça, no teu pescoço, nas tuas costas agora. Sai, em nome de Jesus. Eu sopro sobre o teu ventre. Haja filhos. Haja cura. Se você recebeu uma ameaça de morte, um diagnóstico, um laudo, eu quero rasgar esse laudo agora no mundo espiritual. Em nome de Jesus.
Se você crer, você vai ser a prova viva da manifestação da glória de Deus. Não somente no teu corpo, mas principalmente em todo o teu interior. Seja cheia do Espírito Santo. 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 Ele vai renovar o teu amor pelo teu marido. Ele vai te dar a condição de perdoar os teus filhos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A Bíblia diz que a boca do justo é como a medicina, e o Senhor toca os teus lábios agora. Você não vai mais se depreciar. A tua boca será o teu remédio, porque Ele enche a tua boca de bens e te renova como uma águia. Restaura os teus sonhos e purifica cada um dos teus pedidos. Agora se esvazia diante dele e diz: Espírito Santo, enche o meu interior. Hey! O maior sinal de avivamento é a confissão dos teus pecados, o arrependimento e a purificação da tua alma, a redenção, o desprezo de todo egoísmo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja liberta de toda futilidade, de toda ilusão, de toda mentira. Você não nasceu para ter uma vida mais ou menos. Receba a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Agora. Não há ninguém tão puro. Não há ninguém tão puro sobre a terra que não precise ser purificado. Não há ninguém tão limpo que não precise ser lavado. O Senhor está podando a sua igreja porque Ele quer que ela dê mais fruto ainda. Ele está voltando. E hoje eu quero que você saia daqui com um compromisso. A partir de hoje vai ser diferente. O seu relacionamento pessoal com Deus vai ser diferente. O seu relacionamento com Deus vai ser diferente.
Fazer a vontade dele será seu alimento. A palavra de Deus amado, bendito, glorioso, majestoso, maravilhoso. Não há outro como tu, Senhor. A ti seja honra e glória. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Como a Bianca disse, nós estamos tão cheios aqui no auditório, mas eu gostaria de perguntar: quem aqui hoje fez a entrega da sua vida a Cristo? Eu posso ver a sua mão? Você, por favor, venha antes de ir embora, venha até aqui à frente. Vocês que ocuparam aqui, né, na casa do Pai, sentaram aqui no chão, deem lugar para que essas pessoas venham aqui. Sabe por quê? Eu quero que você receba uma oração especial ainda antes de você sair. Você que hoje entregou a vida a Cristo, eu gostaria que você viesse aqui. E eu quero fazer um pedido que eu sei que você é capaz de entender. A Bianca não vai tirar fotos, ela não vai poder atender. É uma grande multidão aqui essa noite. Então você vai levar o mais precioso, que não é uma foto, mas é aquilo que você recebeu no seu coração nessa noite. Se você hoje entregou a vida a Cristo, vem aqui à frente, vamos abrir caminho para que essas pessoas venham. As pastoras do Ministério Mulheres em Ação, pastoras e obreiras da Igreja da Lagoinha vão se aproximar aqui destas mulheres tão queridas para orarem, porem as mãos sobre elas. E que Deus abençoe todas vocês que voltam para suas casas agora. Vão debaixo da paz do Senhor. E se Deus quiser, no culto Mulheres Diante do Trono de junho, a preletora com um testemunho muito especial, que também já foi ressuscitada de um leito de morte, será a pastora Zenete Rodrigues, que vai compartilhar o testemunho da sua vida. Então, em junho, não percam o culto Mulheres Diante do Trono. Você que está entregando a vida a Cristo, venha. As consolidadoras estão chegando. Não saia daqui sem esta confissão, sem esta oração especial, em nome de Jesus. Venha. Eu sei que você tem que às vezes atravessar uma multidão para chegar aqui à frente, mas venha, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós abençoamos essas vidas e mais uma vez oramos para que esta semeadura não se perca, mas que elas frutifiquem para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Consolidadoras, podem levá-las aqui à nossa saída, aqui à minha esquerda, à sua direita. Nós queremos orar especificamente por vocês. Amém. Bianca, está combinado então que você vai voltar, não é isso? Deus abençoe, seja sempre bem-vinda aqui entre nós. Dá um beijão na Fernanda, tá lá em Israel, né? Mas quando você encontrar com ela, dê aquele beijão nosso para ela, para a Isla, para toda a igreja, para o seu esposo, filhinho. Amém? Deus abençoe, vá na paz do Senhor. E até junho, no nosso próximo culto, Mulheres Diante do Trono.